Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que pega em relação a Bruno Mendes e Corinthians, pedida de 10 milhões de reais de luvas. Bora falar também sobre o São Paulo e uma novelinha chata. O Luan vai ou não renovar seu contrato com o Tricolor? Por falar em renovação, preciso te contar sobre um caso que já não deu certo no Flamengo. Para completar notícias do Palmeiras, DM cada vez mais cheio, agora com uma baixa importante. Tem detalhes importantes financeiramente falando sobre direitos de transmissão. Quanto o seu clube faturou no ano passado? A discrepância é gigante. Falo também sobre as últimas do mercado, um caso de condenação na justiça que envolve o Goiás e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para você não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative as notificações, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Estou colocando na tela os jogos desse sábado, palpites que eu vou dar agora para te ajudar na hora H. Tem campeonato inglês com Liverpool e Brentford, jogo difícil, mas para mim dá Liverpool. No Campeonato Brasileiro da Série B, Criciúma e Ituano. Criciúma dentro de casa tem jogado bem, vou de Criciúma. Fluminense e Vasco, jogaço, clássico a partir das 9 da noite, vou de Fluminense. Um pouquinho mais cedo também pelo Brasileiro da Série A, Cruzeiro e Santos, a Raposa tentando a terceira vitória consecutiva, vou de Cruzeiro. E você, é bom de palpite? Manja de futebol? Então pega agora mesmo o link que está no comentário fixo e faça seu cadastro na Aposta Ganha para se divertir comigo, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, uma informação importante antes da gente ir para as notícias maiores. Queria falar que o Vitória venceu o Botafogo em Ribeirão Preto na noite dessa sexta-feira em jogo válido pela Série B. Mas o melhor vem agora. Vitória chegou a 4 jogos com 4 vitórias, 100% de aproveitamento. Nas últimas participações do clube baiano na segunda divisão, alcançar 12 pontos era um verdadeiro martírio. Vitória, por exemplo, precisou, no ano de 2021, de 13 rodadas para chegar aos 12 pontos. No ano de 2020 foram 8 rodadas até os 12 pontos. E no ano de 2019, o Vitória só foi chegar a 12 pontos na 15ª rodada. Coisa começa muito bem para o Leão. Tem bastante torcedor do Vitória já apostando no acesso. E você, o que pensa sobre esse assunto? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar sobre o Goiás com uma notícia importante. Raimundo Queiroz, ex-presidente do clube, foi condenado pela justiça. Transitado em julgado, não há mais como recorrer dessa sentença. Ele, inclusive, tentou, junto dos seus advogados, mudar a decisão final. A resposta da justiça foi não. Ou seja, ele foi condenado por apropriação indébita, falsidade ideológica e crime contra a economia popular, essas situações, como dirigente do Goiás. Muito torcedor do Goiás gosta do Raimundo pelos resultados. O time chegou a se classificar, inclusive, para a Libertadores da América, mas existem esses problemas importantes extracampo. Só para você entender como é que as coisas funcionam, beleza? Bora falar agora sobre direitos de transmissão, me baseando naquilo que foi divulgado pelos clubes com o balanço de 2022 e se aproveitando de um relatório bem legal feito pelo pessoal da Esportes Velho. Queria dividir com vocês números e estatísticas que são assustadoras. Flamengo na temporada passada faturou com direitos de transmissão de TV 495 milhões de reais, quase 500 milhões. Muito, mas muito mais dinheiro do que todos os clubes brasileiros. Nem o Corinthians, que é o segundo clube mais popular do Brasil, conseguiu se aproximar dessa cifra. Se o Fla ficou com quase 500 milhões, o Corinthians embolsou 337 milhões de reais. Terceiro lugar do Palmeiras com 289 milhões e o São Paulo com 205 milhões. Ou seja, o tricolor paulista, dono da terceira maior torcida do Brasil, ficou com menos da metade na comparação com a grana do Flamengo. O Atlético Mineiro vem na sequência com 155 milhões, seguido pelo Inter com 154, o Fluminense com 151, Santos com 145. Você percebe que a partir desses números há muito equilíbrio nas cotas, né? O Atlético Paranaense com 129, Fortaleza com 118, América com 102, Grêmio 89, Cuiabá 88, Goiás 75, Ceará 73, Atlético Goianiense 70, Coritiba 49 e Bahia 22. Você pode ter sentido falta de Cruzeiro e Vasco da Gama por terem jogado a Série B do Campeonato Brasileiro. Eles não constam nessa relação por conta daquilo que foram capazes de arrecadar com direitos de transmissão na temporada passada. Bora falar agora sobre o departamento médico do Palmeiras, que tem
ficado grande, com mais presença de atletas. O último caso do Murilo, que aos 26 minutos do primeiro tempo, no confronto contra o Barcelona de Guayaquil, Libertadores da América, ele acabou sentindo o ombro, foi empurrar o adversário, o ombro saiu do lugar. Na volta ao Brasil, ele passou por exames, constataram uma luxação no local e ele vai precisar de uma cirurgia. Tempo de recuperação não foi divulgado pelo Palmeiras, imagina-se que pelo menos um mês de ausência. Dessa maneira, o Murilo se junta a Marcos Rocha, que nesse momento trata a coxa esquerda, ao Atuesta, que sofreu uma lesão no joelho direito, só volta no final do ano, e ao Tabata, que está na fase final de transição. Ele já está praticamente deixando o departamento médico para começar os trabalhos dentro de campo. Murilo é titular absoluto e apresenta ótimos números. Na temporada passada, por exemplo, fez 11 gols, mesmo número de gols do Gustavo Gomes. Na atual temporada, já tinha 3 gols marcados em 19 jogos. A dupla Murilo e Gustavo Gomes dificilmente é derrotada. O Palmeiras tem números excelentes quando tem a dupla titular. A tendência é que o Luan ocupe com mais frequência o lugar do Murilo, e aí há uma queda, até porque o Luan não consegue ser tão regular quanto o titular. Detalhe, só uma lembrança no caso, né? O Murilo foi o único dos 8 reforços do Palmeiras da temporada passada que acabou vingando. Todos os demais têm dificuldade. O Merentiel já nem está mais no clube, né? Mas os outros 6 que poderiam ser citados, ou não conseguiram se transformar em titulares, ou ainda tão longe daquilo que se esperava. Só para citar alguns casos, o Lomba, chegaram também o Atuesta, o Jailson, o Merentiel, o Navarro e o Flaco Lopes. Bora falar agora sobre a verdade na renovação de Bruno Mendes. Samir Carvalho, jornalista super bem informado sobre as coisas do Corinthians, contou em um vídeo aqui no canal dele no YouTube que o Bruno Mendes está pedindo 10 milhões de reais de luvas para renovar seu contrato com o Timão. De acordo com o Samir, já existe um acordo salarial. Ele ganha 350 mil por mês hoje, teria um aumento salarial, já está tudo certo entre as partes, mas que está pegando essa pedida de luvas. Vale a lembrança de que o Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. E há necessidade da prorrogação desse contrato, senão o Bruno vai estar disponível para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 1º de julho, saindo de graça do Corinthians em 1º de janeiro do ano que vem. O que eu fiz? Entrei em contato na manhã desse sábado com uma pessoa que trabalha dentro do próprio Corinthians, lá no CT, no dia a dia do futebol. Pessoa do departamento de futebol. E quis mais detalhes em cima da informação do Samir. Essa é uma das missões do jornalista, né? É tentar avançar em cima de notícias que nossos colegas publicaram. Essa pessoa com quem conversei assegura que ainda não há uma resposta dos advogados, dos empresários do Bruno Mendes. A resposta dessa minha fonte é a seguinte, abre aspas: o Corinthians fez uma oferta oficial de renovação e ainda não recebeu a contraproposta, não temos nenhum pedido dele até agora. Então, o Corinthians alega que não há um acerto em relação ao salário e também não há uma pedida de luvas. Eu argumentei com essa pessoa, minha fonte, bom, mas então vocês têm talvez um problema até maior, porque se a informação do Samir de 10 milhões se confirmasse, vocês já sabiam quanto vocês precisariam para gastar. Se até agora, em pleno dia 6 de maio, ele ainda não respondeu a essa proposta feita por vocês e vocês estão tentando renovar desde o começo do ano, não é sinal que ele está enrolando vocês? E a pessoa do Corinthians admitiu que existe sim essa percepção de que o Bruno e seus representantes estão levando, tentando adiar essa negociação, porque quanto mais próximo do fim do contrato, mais vantagem o Bruno Mendes passa a ter. Ele tem sido assediado pelo Internacional, já falaram dele no Flamengo, existe a possibilidade também dele se mudar para a Europa. O Corinthians tem essa preocupação, o Corinthians sabe que corre o risco de estar sendo enrolado, mas, frase importante dessa minha fonte, abre aspas, vamos utilizá-lo até o último dia, fecha aspas. O Corinthians alega que o comportamento do atleta é extremamente profissional no dia a dia, ele não falta treinos, não chega atrasado, não diminuiu a vontade apesar dessa situação contratual, então ele vai ser utilizado ainda que o Corinthians corra o risco de perdê-lo sem receber qualquer centavo, contratação das mais caras. Ele foi adquirido junto a um clube uruguaio por quase 22 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Flamengo com a notícia de uma renovação travada. Chega a contar para vocês, no início dessa semana, sobre o caso de 8 atletas do Flamengo cujos vínculos se encerram em dezembro. Você lembra, né? Desses 8, o único que o Flamengo já abriu negociações é com o goleiro Matheus Cunha, o mais jovem de todos os jogadores cujos contratos estão se encerrando. Vene Casagrande trouxe uma informação importante. O Matheus hoje ganha 12 mil reais por mês. É de longe um dos menores salários do elenco entre os atletas profissionais. É que o Matheus segue ganhando como nos tempos de categoria de base.
A renovação de contrato, a proposta de renovação de contrato com aumento já foi feita desde janeiro pelos dirigentes do Flamengo. Não houve intenção do Matheus Cunha e dos seus representantes de prorrogar esse contrato. Pelo menos não nas condições sugeridas pelo Flamengo. Detalhe importante, assim como o caso do Bruno Mendes, o Matheus vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 1º de julho e ele já foi assediado por times brasileiros. Antes da chegada do Rafael ao São Paulo, por exemplo, o Tricolor era um que monitorava a situação desse goleiro, parece bem interessante. O Matheus hoje é o reserva imediato do Santos e deve ver sua vida ficar ainda pior no Flamengo a partir de julho, quando Agostinho Rossi, ex-Boca, será anunciado, confirmado, contratado. Rossi deve chegar para ser titular, a condição de reserva imediata provavelmente vai ficar com o Santos e o Matheus Cunha como terceiro goleiro. Talvez pensando nisso, o Matheus não queira prorrogar esse contrato com o Flamengo para buscar outras alternativas. Matheus, que chegou a ter boas oportunidades nessa temporada, deu conta do recado, se mostrou um goleiro seguro, mas não entra em campo desde 8 de março. Na oportunidade, o Flamengo perdeu por 2-1 para o Fluminense. Desde então, o Santos se tornou titular absoluto. Você ficaria com o Matheus Cunha se fosse dirigente do Flamengo? Até quanto você estaria disposto a pagar? E você que não é rubro-negro, gosta do goleiro, pensa que ele poderia ser um bom reforço, use o espaço para comentários e avalie. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre a novela envolvendo Luan e São Paulo. O Tricolor tenta renovar o contrato do Luan, não nesse ano, desde a temporada passada, mas sempre esbarra em uma série de situações. Primeiro, o São Paulo tinha a convicção de que o Luan não renovava o contrato por causa do Rogério Ceni. A relação entre o volante e o ex-técnico do São Paulo nunca foi boa desde a temporada passada, já trocaram farpas, a coisa parecia ter melhorado a partir da saída do Rogério Ceni. Mas, porém, contudo e todavia, ainda não existe um acordo. Na manhã desse sábado, conversando com o dirigente do São Paulo, perguntei, e aí, vocês já renovaram? E a resposta foi, estamos caminhando. Perguntei, mas o que falta? O que está pegando? E a resposta da pessoa foi, abre aspas, ele é bom menino, passou por muita coisa na vida, vamos acertar. São Paulo tem tido muita calma, muito cuidado em relação a essa renovação. Por muita coisa na vida, tem coisas relacionadas ao São Paulo e coisas relacionadas ao momento anterior à chegada ao Tricolor. Vínculo do Luan se encerra em dezembro, já foi especulado, por exemplo, no Palmeiras, embora o Abel Ferreira já tenha dito que no Palmeiras ele não joga enquanto o Abel for o treinador, mas o que eu posso passar para vocês é que em relação a salários existe um acerto, falta um acordo em relação a luvas, hoje as cifras não são tão distantes quanto em outros tempos, mas o otimismo dentro do Tricolor segue existindo. São Paulo percebe no Luan a vontade de ficar, o Tricolor quer a permanência do atleta e a tendência é que essa renovação aconteça. Embora não dê para cravar, tá? E quanto mais tempo passa, melhor fica a situação do Luan, porque ele fica mais perto do fim do contrato e pode assinar a partir de 1º de julho o vínculo com qualquer outro clube. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, compartilha, a gente volta assim que surgir notícia. Abraço, tchau!